Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vou falar com uma médica hoje. Uma médica que ela trata de criança, uma pediatra. Eu adoro quando os pediatras vêm aqui. Agora, semana passada, teve uma odontopediatra. Então, nada como ter agora uma médica falando sobre bebês. Mas sabe do que ela vai falar? E é de um pilar fundamental da nossa vida, que é o sono. Todos nós, se pudéssemos ter 8 horas de sono, imagina, seria fantástico. Depois, as outras 16 horas, dividisse em trabalho, lazer, família, amigos, né? Mas ela falar sobre sono do bebê, bem-estar e qualidade de vida infantil, para mim é apaixonante. Até mesmo porque entra dentro do propósito do Fala Doctor, que o Fala Doctor é levar para vocês informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então aqui comigo, a doutora Martina Moraes, que é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Falar sobre esse assunto que é pertinente a todos. Não só para os pais, para os avós, para os tios, né? Para os padrinhos. E saber mais a respeito do sono do bebê. Muito obrigada, queria agradecer de estar aqui hoje, desse convite. Então, eu sou a Martina, sou pediatra, sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria e depois eu fiz a minha especialização em Porto Alegre, no Hospital da Criança Conceição. E aí retornei então para a minha cidade do coração, para trabalhar aqui e cuidar dos nossos pequenos. E sim, o sono é uma coisa muito importante e muito negligenciada, eu vejo assim. Então, a gente tem no universo materno-infantil coisas que são muito recentes, assim, dentro da medicina, de 20, 30 anos. Isso são bebês de estudos, né? Uhum. Então, a gente fala muito hoje sobre questão de aleitamento materno, questão de desenvolvimento infantil, questão de parentalidade, educação positiva, mas a gente não vê o sono vindo junto. Isso ele acaba ficando para trás e, na verdade, ele é tão, ou talvez até mais fundamental que algumas coisas. Se a gente não tem um sono adequado, muita coisa que a gente vai estar fazendo, estimulando e oferecendo para essa criança, ela não vai conseguir aproveitar de forma, assim, 100% daquilo. Porque o cérebro da criança, ele tem uma plasticidade neuronal incrível. A gente nunca mais vai ter isso na vida. Então, imagina, a gente nasce sem saber fazer quase nada, né? O bebezinho, ele mama, dorme, chora e é isso. Então, no primeiro ano, quando termina o primeiro ano, ele já sabe falar, ele já está caminhando, ele já vai estar interagindo, já vai ter uma personalidade, já vai estar comendo. Então, olha quanta coisa a gente vai precisar ter, né, de ganho de aprendizado em tão pouco tempo. E a gente nunca mais vai ter tanta plasticidade neuronal. E isso tudo, o descanso do cérebro, o momento que o cérebro vai aprender e absorver, é durante o sono. Então a gente não pode desvalorizar e não pode deixar isso como menos importante, né, nos assuntos da pediatria. A tendência do bebê é dormir mais. Sim, com certeza. Na verdade, assim, o adulto deveria dormir 8 horas, né? O bebê, ele dorme o dobro. Comecei bem então o programa? Sim, com certeza. Obrigado. Então, assim, acho que é muito importante a gente entender quais são as diferenças, né, do sono adulto e do sono infantil. Não só na quantidade de horas, mas também toda a maneira que o sono se processa. Então, a gente tem, assim, o adulto, um sono maduro, a gente deveria, né, dormir 8 horas por dia se fosse possível. E a gente tem basicamente 2 ciclos de sono, né? O ciclo de sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, a sigla em inglês, e o não REM. Geralmente a gente inicia então pelo sono não REM, que é um sono mais leve, passa pelo processo de aprofundar esse sono e vai finalmente para o sono REM, que é quando a gente tem então uma atividade neuronal bem importante, ali é o momento mais ativo do cérebro durante o sono, e é quando a gente sonha. E também é o momento que a gente tem a maior parte de processamento das informações. Isso vai ciclar durante a noite, então várias vezes a gente vai passar por essas fases do sono, umas 4 a 6 vezes e durando 90 a 120 minutos para passar por tudo isso. No bebê, isso é completamente diferente. Outra coisa interessante é que no adulto a gente vai ter um ritmo circadiano, então a gente tem o dia e a noite. A gente tem um pico hormonal de cortisol no início do dia, que vai fazer a gente ficar acordado, e um pico de melatonina, mas no final, ali, no início da noite, está relacionado com a luminosidade, né, essa regulação hormonal.
No bebê, quando a gente fala do bebê, então, ali do 0 aos 3 meses, ele tem um ciclo ultradiano. O que significa isso, né? Na verdade, ele não tem dia e noite, não é que ele troca o dia pela noite. Ele não tem essa regulação. Ele não produz os picos hormonais como o adulto faz. Então, ele não vai ter esse mesmo funcionamento que a gente tem. Outra diferença bem importante é que ele não tem uma fase bem marcada de sono não REM e sono REM. Como a gente precisa aproveitar o máximo do sono, porque o bebê precisa dormir muitas horas, ele já vai entrar no sono quase que direto no sono REM. Quem nunca viu um bebê no meio de uma festa, dormindo no carrinho como se nada tivesse acontecido, né? Então, isso é fato. Uma barulheira e capotado. Porque ele não tem esse sono leve inicial que ele vai acordar. Assim que ele começou a dormir, ele já vai engrenar no sono. E essa diferença é bem importante para a gente ter, os pais terem essa noção, porque como o bebê não tem esse preparo, digamos assim, para entrar no sono REM, que é onde a gente sonha, os bebês se mexem muito mais dormindo, porque eles estão sonhando. E não deu tempo, digamos assim, para o cérebro desligar completamente, desligar a parte motora que o adulto precisa, né? Porque senão o adulto ia sair caminhando por aí. E a criança não. Então, ela não precisa desse tempo. Então, isso é bem marcado, assim. E isso é até um mito, assim, dentro da pediatria, dos pais acharem que a criança está se mexendo muito, ela está dormindo mal. Na verdade, não. A criança está sonhando. E ela está dormindo super bem. Então, na sequência disso, a gente vai ter, então, o bebê fazendo muitos ciclos ao longo do dia. Nesses primeiros do 0 aos 3 meses, eles dormem de 12, 14 até 16 horas por dia. Então, é mais da metade do dia dormindo. E isso vai diminuindo com o passar do tempo. Até que ali próximo dos 3 aos 5 anos, ele já vai estar dormindo umas 10 horas. E o adulto ali umas cerca de 8 horas. E também vai amadurecendo e tendo mais esses ciclos cada vez mais semelhantes aos nossos. E participando, então, do ciclo circadiano e abandonando esse ciclo ultradiano. O ciclo do bebê é? Ultradiano. Ultradiano. Ultradiano, hein? Não esqueça disso. Eu, como pai, e acho que a maioria faz isso, tem vezes que começa a cutucar o bebê para ver se está vivo. Sim. Explica isso. É importante às vezes que tu pegue e passe para uma outra, e eu esqueço de perguntar. Sim. Na verdade, assim, isso também tem a ver com a questão do bebê ter um sono muito profundo. Como ele não tem essa fase de preparo, que o adulto, quando está começando a adormecer, a gente tem aqueles espasmos, dá aqueles sustinhos, ou às vezes não dorme bem, se mexe, fica se virando. O bebê não vai fazer isso. Assim que ele conseguir engrenar ali no sono, ferrou. É como se ele já estivesse no nosso sono ferrado de dormindo há 2 horas. Então é por isso que ele vai ter. E durante ele está respirando. Ele está respirando. E durante o sono a gente também diminui a frequência respiratória. Então a gente tem uma diminuição do metabolismo no geral. O metabolismo do cérebro está 1000, mas o metabolismo do resto do corpo vai estar mais lentificado. Então a gente tem uma redução, claro, discreta, mas uma redução da frequência cardíaca e uma redução da frequência respiratória. Então ele está vivo, tá dormindo, mas está vivo. Está dormindo. Outra situação também relacionada ao sono é o bebê, ele pode dormir toda a noite, correto? Uhum. Mas também ele pode no meio da noite acordar. Sim. Pode-se criar uma rotina desse bebê dormir toda a noite? Com certeza. Na verdade, assim, a gente tem que ter um alinhamento da expectativa, né? Eu acho que a maior parte das frustrações que se tem na maternidade, na paternidade, é quando a gente não tem uma expectativa bem alinhada do que pode ou não acontecer e das variações do normal. Então, nos primeiros 3 meses, é muito difícil que um bebê consiga dormir a noite toda, porque ele vai precisar mamar. Uhum. Então, a gente também tem uma outra questão, que aí a gente vai ter que buscar um pouco do aleitamento materno, que no primeiro mês ali, o estômago do bebê é muito pequeno. E o leite materno é digerido muito rápido. Assim, em torno de 1h30, 2 horas, ele já foi. Ele vai ter fome muito rápido. E ele não consegue mamar uma grande quantidade. Então, ele vai mamar, vai dormir, mas ali 2, 3 horas ele vai ter fome. E ele vai acordar por ter fome. Então, um bebê que acorda 3 a 4 vezes à noite nesse início da vida é normal, porque ele precisa se alimentar. O que não é normal? Um bebê que acorda 10 vezes. Isso não é normal. Isso tem alguma coisa acontecendo, a gente vai ter que fazer algum ajuste.
analisar cada caso. Mas esses despertares que a criança acorda, mama e volta a dormir, está dentro do esperado. Agora tu pode me dizer, não, mas o meu filho dorme desde o primeiro mês, dorme a noite inteira. Bom, é uma benção. Levanta a mão pro céu. Tipo isso. Exato. Tem algumas situações até que a gente precisa acordar o bebê para mamar, se ele não acorda. Mas aí, nesses casos, geralmente é um bebê dorminhoco, então ele vai acordar, vai mamar ali e vai seguir dormindo, não vai ter grandes problemas. Então, isso pode sim acontecer, mas não é o mais comum. O mais comum é que tem esses despertares, que vão diminuindo à medida que a criança cresce. Porque também ela consegue comer mais, né? E aí demora mais para ter fome, então ela consegue se manter mais tempo ali dormindo. Fator de crescimento relacionado ao sono. Muito importante. Então, assim, o nosso sono, não só pelo aprendizado, né, a questão da consolidação da memória, das coisas que a gente vai ter, de vivências no dia a dia. No sono a gente também tem uma regulação do sistema imune e uma regulação hormonal. E aí entra a questão do fator de crescimento. Então, assim como o bebê está se desenvolvendo, ele também está crescendo, obviamente. E aí a gente tem duas coisas muito importantes, que é o IGF-1, que é o hormônio que vai estimular a produção do GH, que é o que realmente vai trazer o nosso crescimento, e o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que daí vai estimular a produção de T3 e T4, que por sua vez vai estimular a nossa tireoide. Tanto o GH quanto os hormônios da tireoide são importantes para o desenvolvimento neuronal e o desenvolvimento do crescimento infantil. Então, não é, quando a gente fala em crescimento, a gente não fala somente de estatura, mas também de formação de sinapses, né? de conexões nervosas. Isso o GH também vai ter junto com o TSH. Então, por exemplo, crianças que têm baixa estatura, a gente tem que ver como é que essa criança está dormindo. Pode ser que ela não esteja tendo tempo de produzir hormônio suficiente. Assim como crianças que têm, por exemplo, hipotireoidismo, também podem ter problemas no sono. E vice-versa, porque tem toda essa participação de regulação hormonal durante o sono. Temperatura relacionada ao sono. Então, a temperatura é a questão de tapar roupa, o bebê, de deixar o bebê é um todo. problema, assim. As vovós, assim, às vezes elas têm vontade de me dar uns tapas. Mas eu gosto quando as vovós vão no consultório, porque Até vou tomar uma água. A gente consegue conversar e explicar. Se tem um mito, né, de que o bebê tem mais frio que a gente, isso não é verdade. O bebê, ele tem uma regulação térmica diferente da nossa. Ele vai perder mais calor, mas não significa que ele tem que estar com o dobro de roupa que a gente. Então, se a gente está, por exemplo, agora, eu tô com uma camiseta de manga longa, mas mais fininha, o bebê pode estar com uma peça de roupa além da que eu tô usando. Ele não precisa estar super agasalhado. Inclusive, o superaquecimento é um fator de problema no sono. Ele pode atrapalhar o sono da criança, porque daí ela vai estar com calor. Às vezes a criança acorda suada, as bochechas rosa. Ai, meu Deus, ele não dorme. Sim, ele tá fritando ali naquele monte de coberta. Então tem que ter essa noção, né? E durante o período noturno a gente tem uma redução da nossa temperatura corporal e às vezes a gente pode ter um aumento da temperatura do quarto, porque se recomenda que pelo menos até os 6 meses o bebê durma no quarto com os pais, não na cama deles, né? Mas no quarto, no seu bercinho, no carrinho, o que quer que seja. Então a grande quantidade de pessoas ali, né? Pelo menos 3 pessoas compartilhando o espaço ao longo da noite pode elevar a temperatura também. Então, isso também influencia no calor. Sem falar na prevenção da morte súbita do lactente, né? Que um dos fatores é o superaquecimento. No segundo bloco nós vamos falar sobre isso. Estão gostando? Eu estou adorando. Até daqui a pouco, viu? Toma uma aguinha aí e logo nós estaremos de volta. Até breve.
morte súbita do latente. Vamos falar sobre isso agora. Então, esse é um assunto bastante polêmico, na verdade, porque a fisiologia da morte súbita do lactente ainda não é 100% esclarecida, mas a gente sabe bem quais são os fatores que vão influenciar nisso. O que é isso, né? Como assim morte súbita do lactente? São bebês que têm o risco de morrer, principalmente no período noturno e durante o sono, quando lactentes. Então, o período de lactente ali mais importante nos primeiros 6 meses de vida. Quanto menor o bebê, maior o risco. Isso está principalmente relacionado com a imaturidade do sistema nervoso central em regular a respiração do bebê. Então, a gente não pensa para respirar, o nosso cérebro ele faz isso sozinho, mas o bebê ainda tem tudo muito imaturo e muitas vezes ele não vai ter essa regulação bem estabelecida. Então, quando a gente tem fatores externos que atrapalham isso, tem um risco maior desse bebê fazer uma apneia, que é parar de respirar e, por consequência, fazer uma parada cardiorrespiratória e, infelizmente, vir a óbito. O que a gente pode fazer, então, para ter um sono seguro e evitar que isso aconteça? Uma das coisas que a gente estava comentando antes, então, é a questão do superaquecimento. Então, o bebê que está muito aquecido, ele vai ter, quando a gente está com calor, a gente tem uma tendência de respirar mais rápido. E isso também vai atrapalhar o bebê na hora de dormir. Outra coisa, às vezes, é que o peso, então se tu coloca muita coisa no tórax do bebê, ele também vai ter uma dificuldade, vai precisar usar mais musculatura para respirar. Isso também vai atrapalhar ele nesse sentido. Outras coisas para a gente ter um sono seguro. Evitar cobertores, porque isso pode vir para o rosto, o bebê pode se movimentar, isso vir no rostinho e acabar asfixiando o bebê. Assim como a gente não deve ter cobertores, não deve ter ursinho de pelúcia, não deve ter protetor de berço, porque eventualmente isso pode cair e sufocar o bebê. Não ter nada solto dentro ali do espaço, né, que o bebê está dormindo. Outra coisa importante é a questão do coleito, que também é algo bem polêmico, mas a gente sabe que o coleito, ele acarreta um risco maior de sufocamento dessa criança por exaustão dos pais e acabar enrolando por cima do bebê e não verem. Ah, mas eu jamais faria isso. Quando tu tá com um bebê recém-nascido, que ninguém tá dormindo direito por dias a fio, a gente não tem como saber o que vai acontecer. Então é melhor a gente evitar. Então o coleito não é recomendado em lugar nenhum. A gente tem algumas situações que a gente pode fazer alguma adaptação, botar o bebê dentro de um ninho, mas fazer alguma coisa que ele esteja protegido de um rolamento e um sufocamento por um dos pais. O coleito? O coleito seria dormir junto, né? Dormir na mesma cama. Então, não dormir no meio jamais, né? Porque no meio tem né, o pai e a mãe em cada lado. Quando tem animais de estimação também, a gente não deve estimular que o bebê durma junto com o bichinho. Por mais que a gente ame o nosso bichinho, eu também tenho bichinho, mas eu, por exemplo, tenho um gato. O meu gato, ele dorme em cima de mim. Às vezes eu acordo sufocada, literalmente, ele tá dormindo em cima, assim, na minha cabeça. O bebê não vai conseguir se defender. Então, às vezes, o bichinho tá querendo dar amor pro bebê, mas ele vai estar machucando. E tu tá dormindo, tu não vai ver. Então, isso vai valer para qualquer animal de estimação, né? Então, evitar sempre e não dormir junto na mesma cama. Se, eventualmente, em alguns casos, né, ponderar algumas coisas e for dormir, então que durma sempre num lugar que não tenha risco de cair no chão e que não tenha risco de ninguém rolar por cima do bebê. Então, na ponta e, idealmente, dentro de um ninho ou algo que deixe ele protegido ali, né, disso. E ainda dentro dessa questão da prevenção de morte súbita do bebê, o uso de chupetas também a gente sabe que influencia, porque influencia na formação da cavidade oral, então vai atrapalhar na formação da respiração, o bebê que já tem uma imaturidade no centro respiratório, né? E o uso de travesseiro, essa é outra polêmica. O travesseiro faz com que o cabeça do bebê fique assim, ou muito assim. E o ideal é que ele fique numa posição neutra, porque essa parte aqui da nossa traqueia e o início aqui, laringe, faringe, é tudo muito molinho e muito pequeno. Então, no adulto já é bem mais formado, mais calibroso, a gente não vai deixar de respirar por ficar assim, mas o bebê vai. Então, a gente não pode prejudicar a entrada de ar na via aérea, então por isso tem que estar bem posicionado e idealmente na posição neutra. E claro, o básico, né, que é dormir de barriga para cima, porque de barriga para baixo, se ele mexe o pescoço e não consegue voltar, ele não vai conseguir se desvirar.
Então, sempre o bebezinho dormindo na posição prona, que a gente fala, que é dormindo de barriguinha para cima. Que coisa, né? Como tem situações. Muitas, que a gente nem imagina. Tô falando aí, eu digo assim, ó, muito bebê tem sorte. Sim. Muito bebê tem sorte. Pensando em tudo que acontece, né? Deus protege. Deus protege. Amém. Bem, o bebê, ele falaste sobre a situação do mamar, né? Que no meio da noite ele acorda para o mamar. E quando essa criança ela está enferma, a enfermidade e o sono? Isso é bem interessante, porque geralmente a criança doente, ela não vai dormir legal, porque ela não vai estar bem e aí tudo vai ficar atrapalhado, elas ficam menos independentes, então elas ficam mais fragilizadas, digamos, mais carentes, precisando de mais atenção, irritadas, às vezes elas estão com dor, às vezes estão com febre, a febre causa mal-estar, a gente fica prostrado, se a gente fica assim, imagina uma criança. Um bebê. Sim, então o sono ele acaba indo por água abaixo, infelizmente. E o mamar, ele entra como um conforto, né? O mamar ele não é só alimento, ele também é conforto, carinho, aconchego da mãe. Ele é um remédio. Ele é um remédio, com certeza. Então eles acabam às vezes até mamando mais, dependendo, ou ficando às vezes mais tempo no seio, e aí também despertam mais vezes para mamar. Uma coisa que a gente nota em crianças um pouquinho maiores, assim, ainda bebê, mas ali com 6, 7 meses que já come, é o relato de que fica doente e para de comer, só quer mamar. E aí é por isso, né, o mamar... Instintivo? Isso, porque na verdade o mamar, ele vai ter bastante imunoglobulina, então ele tem ali a parte imunológica que vai dar um up ali. E também, às vezes, ele tá com dor, tá aprendendo a comer, então comer não é uma coisa ainda que dá conforto ou que dá algum tipo de prazer para a criança, diferente do aleitamento materno, do mamar, que é uma coisa que ele já tá habituado, que já faz parte da rotina dele. Então ele vai preferir isso. E aí ele vai mamar mais. Mas como ele já estava comendo, ele vai ter fome, então ele vai acabar acordando mais de noite, então realmente vai atrapalhar muito o sono. Outra coisa que mexe no sono é os saltos de desenvolvimento, né? Que esse é também é um pouco polêmico, mas é bem marcado, assim, a gente vê no consultório, que é quando a criança aprende alguma coisa nova. Então tem meses bem marcantes, assim, tipo, também quando aprende a comer, por exemplo, que é um marco, né, na vida do bebê. Aprendeu a falar, aprendeu a comer, que o pai sempre lembra do que está acontecendo, né? Com certeza. E isso também modifica o sono. Porque o sono a gente tem ali toda aquela formação, as sinapses, então o cérebro tá a milhão. E aí, obviamente, o sono vem junto, né? O sono, ele é o espelho do nosso cérebro. Então, se a gente está precisando, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai precisar dormir para armazenar, digamos assim, esse aprendizado. Sim. Eu gosto de fazer um paralelo no consultório, que na verdade a criança ela não é uma folha em branco. A criança não é um livro, ela é uma biblioteca em branco. A gente tem uma infinidade de possibilidades quando uma criança nasce, porque ela tem que aprender tudo isso, né? E aí o que eu gosto de dizer, de brincar assim, que é como se ao longo do dia todas as informações e as coisas novas que a criança vai aprendendo e vai chegando são livros novos e coisas novas que vão chegando. E aí no final do dia, quando acabou o expediente e a gente vai dormir, a bibliotecária precisa organizar isso, precisa categorizar. Precisa ver o que é mais importante, o que é menos importante, o que vai aonde, o que se repete. Então, né, digamos, esse volume aqui já é o volume, sei lá, 3º, 4º, 5º, né, da fala ou do desenvolvimento. Então, ela vai ter que alocar isso. Isso, na verdade, são as sinapses. É o que a gente está aprendendo durante o sono. Se eu não dou tempo suficiente para a pobre da bibliotecária organizar a casa durante o sono, eu não vou conseguir aproveitar tudo que está ali. Ela vai acabar se atrapalhando, vai se perder alguma informação importante, não vai dar tempo, vai ser categorizado errado, digamos assim. Então, por isso que o sono é tão primordial, porque senão não adianta tu dar estímulo e não dá tempo para o cérebro absorver. E aí o salto de desenvolvimento é isso. Veio um turbilhão de informações. Meu Deus, eu aprendi uma coisa nova.
e agora, né? Imagina lá, tem aquele filmezinho novo ali do Divertidamente, eles enlouquecem, meu Deus, uma coisa nova, o que a gente faz com isso? Então, eu preciso dar tempo para eles poderem colocar as coisas no lugar. E aí o sono se atrapalha, porque aí tu não vai, né? Tá tudo tão fervilhando ali naquela cabeça, fazendo tanta sinapse, que muda o padrão, né? Então, é bem interessante, assim. Muito, muito bacana, muito jóia. Ambiente e diferentes lugares relacionado ao sono. O ambiente, assim, o que a gente preconiza, né? Que a criança tenha o quartinho dela. Claro que ela vai dormir nos primeiros 6 meses no quarto dos pais, mas é bom que ela tenha o seu quarto, até para fazer as sonecas durante o dia, né? Porque o bebê não dorme só à noite, ele dorme o dia todo. Então, a gente vai ter, o ideal é que seja sempre um ambiente tranquilo, mais escuro. De noite, o sono noturno especificamente tem que ser totalmente escuro. Durante o dia a gente até pode ter uma penumbra, mas à noite é recomendado que seja totalmente escuro, justamente para a produção da melatonina e do cortisol, porque isso tem a regulação da luz. Então, se eu deixar uma luz ali sempre, isso é ruim para o bebê. Então, deixar tudo escurinho. Outras coisas, então um ambiente tranquilo. O ideal é que o quartinho do bebê não tenha muitos estímulos, muitas cores, para não super estimular a criança, então deixar ela mais zen na hora de dormir. O ambiente do berço seguro, né, que a gente já conversou. A gente pode usar, hoje em dia se fala bastante, questão do ruído branco, que é para simular o barulho do útero. Então, que é uma coisa familiar ao bebê, e aí ele vai conseguir dormir mais tranquilamente. Isso também abafa um pouco os outros sons que ele não está habituado. Pode-se usar também questão de aromaterapia, então algum óleozinho, um óleo de lavanda, camomila, né, no ambiente, botar um cheirinho. Então isso também vai deixando tudo mais aconchegante ali, né, para o bebê dormir. Mas o ideal é que a gente procure sempre deixar esse espaço mais aconchegado para o bebê. Vai ter bebês que vão dormir em qualquer lugar, né? Com certeza. Então, dormiu, mas nem todos vão ser assim, né? Então a gente... Até eu gostaria do ambiente assim. Até eu gostaria. Eu ia dormir 24 horas. Sim. Bem, tá terminando a nossa entrevista. Eu sei que tu tá triste. Eu gostaria de saber mais, né? Vai lá, corre nas redes sociais dela, vai, que lá tem muito mais. Além disso, nós temos um podcast, né? Sim. Isso. Que nós vamos falar sobre isso junto com uma odontopediatra, que já passou. Mas vocês podem também ir lá no podcast, que também vai estar ela lá falando sobre muito mais. E eu quero te agradecer de coração por nós falarmos especificamente do sono, começando pelo bebê. E que depois de certo tempo, o adulto, ele perde referência de sono. Ele esquece o quanto é importante o sono. E aí então, entra naquele ciclo circadiano, que é um descircadiano, que não segue, né? Sim. E aí envolve várias doenças. O sono, ele é regulador. É um dos momentos que mais se gasta energia. Sim. A gente acha que é durante o dia que o cérebro gasta energia, é durante o sono que se gasta energia. Pequenininho também. Então, muito obrigado por falar tudo isso. Eu que em agradeço. 30 minutos, eu digo assim, tu deixou muitas informações preciosas. É coisa boa, fico bem feliz, agradeço bastante o convite. E a mensagem que sim. está esperando. Então, acho que de mensagem eu posso deixar aqui: valorizem o sono dos filhos de vocês. Não deixem isso em segundo plano. Tenham em mente que é importante ter uma rotina, que é importante pensar nisso desde o início lá, até na hora que tu vai montar o teu quartinho. E, né, nos primeiros dias ali, por mais difícil que seja, por mais cansados que os pais estejam no começo, tentar sempre manter a calma, valorizar esse momento do sono, entender que o bebê também precisa aprender a dormir e poder proporcionar para ele um ambiente seguro para que ele se desenvolva bem e depois seja um adulto saudável e um adulto que consiga dormir, né, de forma saudável.
Doutora Martina, muito obrigado. Mais Muito uma vez. obrigada. Uma vez convidada, sempre convidada. E a você que está nos assistindo, muito obrigado. Ou melhor, gratidão. E que Deus abençoe e que tenha uma excelente noite. Até a próxima. Boa noite.